Nos últimos 50 anos, a população de São Bernardo cresceu 7 vezes mais que a do Brasil, e as moradias precárias também seguiram o mesmo caminho. Com elas, falta saneamento básico, escola e emprego. Para cuidar dessa população carente, foi criado o Centro de Formação Profissional Pariléu Commissari. Aqui ao meu lado está o professor Marco Aurélio Bernardes, que vai falar do projeto Rede de Gestão e Serviços para uma Economia Solidária, que tem o Centro de Formação como parceira. Antes, vamos assistir a um vídeo apresentando a instituição. Localizado no Montanhão, bairro carente de São Bernardo, a Fundação tem como objetivo ajudar no crescimento econômico local. Desde quando abrimos, tivemos algumas dificuldades para ser reconhecida pela população aqui. Mas superando estes primeiros tempos dessa desconfiança, acredito que ela fez história, sim. Podem ser encontrados cursos de música, culinária, costura e construção civil. Professor, por que a escolha do bairro Montanhão para criar esse projeto? Guilherme, então bom dia, bom dia a quem nos assiste. O Montanhão tem um histórico, a Associação Padre Léo tem um histórico de parceria com a Universidade Metodista. Em função desse histórico e do surgimento desse projeto de extensão, que tem essa característica de integrar professores e alunos de vários cursos dessa instituição, essa parceria foi mais uma vez reativada, para a execução desse projeto. E na prática, o que está melhorando no bairro com essa parceria da Metodista? Você sabe que, pensando a caminho daqui, Guilherme, sobre qual é o alcance de um projeto de extensão, num bairro com tanta necessidade como o Montanhão. Nós temos o quê? Limitações. Então nós precisamos fazer um recorte nesse trabalho, nessa ação, e entender que é um projeto que tem um prazo de duração, e dentro desse prazo de duração nós iniciamos, desenvolvemos e terminamos ações. Qual o nosso objetivo? Deixar naquele bairro uma herança positiva. E de todo modo, nós acreditamos que dentro dessa limitação, isso foi conseguido, a gente conseguiu atingir esse objetivo. E quais as heranças que foram deixadas? Muito bem, nós trabalhamos a questão da economia solidária. Essa questão da economia solidária, ela surge como uma alternativa de emprego e renda para pessoas que não conseguem se colocar no mercado formal de trabalho. Então são pessoas que iniciaram aí, veja você, Guilherme, um pequeno salão de cabeleireiro, um pequeno açougue, um pequeno mercado, sem falar em outros ramos de atividade, e que começam pela necessidade, precisam do apoio meu como docente, seu como estudante aqui dessa instituição, para planejar, organizar esses empreendimentos. E aí a nossa contribuição. E a ideia é que eles tenham o quê? Autonomia. Nós não queremos dependência, nós queremos que eles tenham autonomia e vida própria. E esse apoio é dado para todos que participam da Fundação Léo Commissari? Eu fiquei sabendo, Guilherme, eu tenho que comentar isso com você, que você fez uma visita ao Centro Padre Léo. Indo até lá, você certamente tomou conhecimento que existe uma rede de economia solidária que é estimulada, fomentada pela Associação Padre Léo. Essa rede reúne aproximadamente 22 empreendimentos. Esses 22 empreendimentos foram atendidos por professores e alunos que participaram do projeto. E eles tiveram um desempenho muito maior do que sem essa ajuda da Metodista? Houve um aumento no faturamento médio desse grupo de empreendimentos, isso é notável. Houve formalização de empreendimentos que não tinham a perspectiva, que atuavam informalmente, e eles foram formalizados, isso também é fato, e houve a contratação com carteira assinada, de 8 pessoas que trabalhavam informalmente e não tinham perspectiva de contratação formal, de um contrato formal de trabalho. E você disse que o projeto tem um começo, um meio e um final. Sim.
O projeto ali com esses 22 estabelecimentos está em qual parte agora? Esse projeto ele foi encerrado, essa primeira fase, em dezembro do ano passado. Ele foi encerrado e ele deixou possibilidades de trabalho, né? A primeira possibilidade, nós fomentamos lá o surgimento do quê? De um modo de trabalho, de uma metodologia de trabalho, onde o conhecimento que alunos e professores formaram com aqueles empreendedores fosse multiplicado para novos empreendimentos informais daquela região. Então é empreendedor que recebeu apoio da universidade formando empreendedor, não é? E essa é a segunda etapa desse trabalho. E isso já está acontecendo? Você tem já uma noção de quantos já estão sendo beneficiados pelos que foram beneficiados pela Metodista? Nós já temos para você ter uma ideia, nós circulam pela escola da associação, pelos cursos da Associação Padre Léo, aproximadamente 600 pessoas por mês. 600 pessoas por mês que querem, algumas que não se recolocaram no mercado de trabalho, querem o quê? Apoio para empreender por conta própria. Essa pessoa que recebeu o nosso apoio na gestão do seu mercado, por exemplo, no cálculo do preço de venda, é a pessoa que fará a multiplicação desse conhecimento junto a esses alunos que queiram montar também o mercado. Da mesma maneira em relação a quem quer montar um salão de cabeleireiro. A gente atendeu lá uma pessoa e ela também vai... Como é que você monta o salão de cabeleireiro? E além disso, para a gente não se estender demais, o nosso tempo é curto, para você ter uma ideia, Guilherme, todos os atendimentos geraram um banco de dados. Com o banco de dados, qualquer pessoa da comunidade pode consultar. Como é que eu monto um salão? Como é que eu monto um mercado? Como é que eu monto um depósito de construção? Tem lá um plano de negócio. E existe a possibilidade desse projeto ser estendido para outras regiões, já que ele está dando tão certo no Montanhão? Ele é um projeto notável, né? Tem também suas fragilidades, não foram só sucessos, só êxitos, e a gente aprendeu com isso. E em Diadema, nós estamos começando esse trabalho também. Então, Diadema e Mauá pediram que esse projeto fosse realizado lá. Você falou que teve algumas fragilidades. Quais foram as fragilidades? As fragilidades é que nós não tínhamos ainda um entendimento do que é o trabalho nesse campo da economia solidária. A gente teve que montar esse entendimento, né? Formar professores com esse conhecimento para esse trabalho, e isso não é da noite para o dia. Não é? Uma coisa nós fomos criados num modo de vida que privilegia o individualismo. E lá a gente trabalha a questão do coletivo. E essa é uma questão que não muda da noite para o dia. E Diadema e Mauá, que você estava falando agora, sim, são bairros carentes que têm alguma instituição, uma ONG, por exemplo, como a Padre Léo Comissari? Dentro dessas cidades, não é, nós temos em Diadema a incubadora pública, que trabalha com grupos de economia solidária. Então, a nossa ação será com a incubadora pública, não é? Da mesma maneira, com a incubadora pública em Mauá. E os grupos atendidos são grupos formados por pessoas donas de casa, aposentados, gente que vive em condição precária, que não tem acesso à informação, e aí a nossa contribuição. Professora, essa contribuição ela não está junto, ela não é ligada ao Estado. Você não acha que uma contribuição como essa pode prejudicar? Porque isso deveria ser uma ação do Estado. Quem deveria fazer esse trabalho é o Estado. É uma forma de enxergar essa questão. Nós temos uma questão social, mas a questão ela tem um pano de fundo importante que, veja só, quando a gente fala num projeto de extensão como esse, nós temos alunos envolvidos e imagina, Guilherme, que um aluno que passe por um projeto de extensão como esse, que nunca viu um empreendimento e que sai daqui com uma formação técnica, vai ao empreendimento e percebe que aquela formação teórica que ele recebeu na universidade, na prática, ela deve receber algum tipo de adaptação para ser assimilado por um público que é também público-alvo,
não é? Então, você tem benefícios para alunos, você tem benefícios para docentes também, que tem docente que é muito acadêmico e que quando vai para o campo, para a economia real, percebe que a teoria ela tem mão dupla, não é? Você pode construir teoria a partir do saber popular, não é? E você tem também uma função que certamente é do Estado, mas veja você, é função do Estado prover educação, saúde, saneamento, etc. e tal? Mas o Estado tem o braço curto. As demandas são muitas mãos e poucos pães, não é? Então, se a universidade olha para o entorno e percebe aí a possibilidade de contribuir com competências que ela tem, por que não fazê-lo? Agora, o Estado deve reconhecer essas entidades que fazem esse tipo de papel, como a Padre Léo, não é? E a partir daí, a partir desse diálogo, reconhecer de fato essa instituição como um equipamento social. Sim, então, mas é bom para a escola, mas e para os professores? Só que para o lugar, ele não vai ficar meio dependente dessa ação, que sempre vai ter alguém para ajudar, ele não vai precisar ir muito atrás, ele não vai precisar batalhar, porque sempre vai ter alguém ajudando? Eu concordo com você que se você não tiver clareza em relação ao começo, ao desenvolvimento e ao resultado esperado, você cria esse tipo de confusão, né? Ou seja, a dependência. Eu creio que um grande esforço de professores e alunos envolvidos nesse projeto foi o seguinte: a herança. A herança fica, o conhecimento está lá. Nós produzimos artigos científicos, um livro que será editado em agosto, e a partir daí a comunidade tem dados, elementos sobre a sua história e sobre como fazer. Não existe dependência mais da universidade. Tanto é que eu comentei ao longo da entrevista que você tem um processo que foi instituído pelo projeto de multiplicação de conhecimento. Empreendedor repassando conhecimento para potenciais empreendedores da região. E não dependência na figura do professor, que não é consultoria. É um projeto que teve começo, meio e fim. Professor, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer o senhor por ter aqui e agradecer também. A gente volta numa próxima entrevista. Eu que agradeço. Muito bem.